capítulo 16, verso 19 a 31. Vamos ler o texto. Você que está em casa, se você puder, pega um papel, uma caneta, abre a Bíblia, né? Fica ligado nessa palavra. Tire um tempo aí para meditar nela. Amém? Em nome de Jesus. Isso é um tipo de mensagem que o diabo não quer que você saiba, que as pessoas saibam. Você vai entender por quê. Diz assim o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Todas essas palavras aqui foram Jesus que falou. Amém? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo, diga comigo, grande abismo, entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Podeis assentar. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, realize nessa noite aquilo que só o Senhor pode realizar, por intermédio da tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e o voto é que eu te darei toda a honra e toda a glória. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos agora. Satanás, fique do outro lado da linha, uma ordem. Oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, dobre atenção agora. Há uma coisa notável acerca desta passagem das Escrituras. Nós podemos discordar dela, paz, irmã Vani. Nós podemos negar sua veracidade ou desprezar os seus ensinamentos. Mas só uma pessoa que não quer entender não entenderia essa passagem. O que eu amo no Evangelho e no Senhor Jesus é que ele não complica para nós entendermos. Pelo contrário, qualquer pessoa que prestar atenção aqui vai entender coisas profundas. A verdade básica desse texto é que a vida é mais, diga comigo, a vida é mais do que simplesmente viver. E a morte é mais do que simplesmente morrer. Esse texto mostra, o Senhor Jesus mostrou
que a morte não é, diga comigo, a morte não é o fim de todas as coisas. Existem muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um profundo mistério acerca da morte. E milhões de pessoas buscam terreiros de umbanda, médiums, para tentar falar com os mortos. Mas tudo isto é em vão. Jesus, nesse texto, abre as cortinas e levanta a ponta do véu e mostra o que vem depois da morte. E o que vem depois da morte? Céu ou inferno. A palavra inferno no original é Geena, que significa o lugar final dos ímpios. Ela vem do Vale dos Filhos de Inom. A princípio, era um lugar belo, bonito, mas Acás, os reis Acás e Manassés, tomaram crianças e ofereceram sacrifícios a Moloque nesse lugar. Era o Vale da Matança. Josias profanou este lugar de idolatria e transformou esse lugar no escoadouro dos lixos da cidade. E ali o bicho roía dia e noite e o fogo era inextinguível. Então o fogo nunca acaba e os bichos ficam roendo para sempre. Na verdade, essa palavra significa isso. Geena, lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho fica roendo para sempre. Os homens não gostam da doutrina do inferno, porque inferno é um lugar de tormento eterno, é lugar de trevas, é um lugar de choro e de ranger de dentes. O próprio Jesus afirmou que ali haverá choro e ranger de dentes. É um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar onde o bicho não deixa de roer. É um lugar de lembranças. Guarde bem isso. Eu vou mostrar para você na Bíblia. É um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. É o lugar de um remorso acusador. E pior, é o lugar de uma separação eterna de Deus. Nós precisamos entender isso claro. Nós somos corpo, alma e espírito. Viemos do pó e ao pó tornamos. Quando morremos, o corpo acaba, vira pó. Na ressurreição, o corpo dos santos são vestidos de incorruptibilidade. Agora, o nosso espírito é o que dá vida. Deus sopra espírito para nascermos. Quando Deus recolhe o espírito, morremos. Volta para Deus. Mas a alma é eterna. A alma é eterna. O homem sempre quis apagar as chamas do inferno e quis anular essa doutrina. E como ele tenta fazer isso? Ele tenta fazer isso de várias formas. Isso é natural, irmãos, porque o nosso cérebro sempre ele vai pensar positivo e vai pensar em nos proteger, em nos defender. Então, qualquer coisa que vem para nós, seja um pensamento, uma situação, qualquer coisa que nos mostre algo ruim, a primeira coisa que vai acontecer na nossa mente é rejeitar. Quais são as formas que o homem nega essa doutrina? Não sei se você sabe, mas quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. E ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Dobre atenção nisso. Primeiro,
O homem nega essa doutrina negando que haja pecado. Por quê? Se não há pecado, não há necessidade de castigo para ele. E nem necessidade, dobre atenção, de um salvador. Mas você sabe que o pecado acontece 24 horas por dia. Crimes, assaltos, mentira, suborno, adultérios, 24 horas por dia. Isaías 59 diz que o ouvido de Deus não está surdo para não ouvir, suas mãos não estão encolhidas para não nos salvar, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A segunda maneira de negar é essa, achando que existe, presta atenção nisso, achando que se existe um inferno, ele é aqui na terra mesmo, é o que estamos vivendo. Mas a verdade, irmãos, é que no inferno não vai ter igreja, não vai ter Bíblia, não vai ter louvor, não vai ter música, não vai ter alegria, não vai ter arrependimento, não vai ter flores, não vai ter água e também não terá filhos de Deus. Então o inferno não é aqui na terra. Eles também negam com a doutrina da reencarnação, dizendo que você morre, depois você nasce de novo e você vai melhorando. Mas se você ler o texto, coloca aqui para mim, Ian, por favor. Lucas 16:31 diz assim: e respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que o dos mortos, alguns dos mortos ressuscite. Aqui Jesus quebra a doutrina da reencarnação. E daqui a pouco vamos ler o texto que diz: e quanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ponto final. Também existe uma doutrina do purgatório. O que é purgar? É purificar. Ou seja, o homem morria, então ele não vai para o inferno, ele vai para um lugar e ali ele paga por um tempo, né? E quem estudou um pouquinho, irmão, um pouquinho só, a doutrina católica, quem estudou um pouquinho de história sabe muito bem de onde veio essa história. Então morria lá um filho de um rico, né? Se fosse um filho de um miserável, estava bom. Ia para o inferno. Mas um filho de um milionário, de um fazendeiro, como é que você ia falar para ele que o filho dele foi para o inferno? Vai dizer, não, o senhor vai fazer boas obras, doações para a igreja, e nós vamos acender uma vela para ele, nós vamos fazer oração para ele, ao invés dele, Deus vai mandar ele para um purgatório, porque você sabe, ele não era muito bom, e ali ele vai ser purificado por um tempo. Depois de purificado, ele vai para o céu. Agora veja isso. É uma ótima, né? Mas olha o verso 26. Olha o verso 26. Luan, você vai ficar aí no som sempre olhando para mim, tá bom, filho? Verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Jesus quebrou aqui, olha que é a Bíblia, irmão. O purgatório. Não tem essa, você fica aqui um pouquinho, depois que você purgar, você vai para lá. Jesus disse. Abraão diz aí, ó. E Jesus diz essa palavra. É impossível passar daqui. Ou seja, a partir do momento que você morreu, é bem-aventurança eterna ou tormento eterno. Não tem divisão. Tá aqui, não passa para lá, e de lá não passa para cá. Nem que você quiser desviar depois também não tem mais jeito. Graças a Deus. Tem uns irmãos que têm o espírito meio fraco. É forte isso, não? Então aqui quebrou o purgatório, sim ou não? É Bíblia. Também tem uma outra coisa. As pessoas acham o seguinte: morreu, então passa a ter o sono eterno, ok? O sono da alma. Quem já ouviu isso? Dormiu, descansou. Todo mundo vira santo depois que morreu, na hora vira, todo mundo fica bom. Eu vou mostrar isso aqui para você, né? O negócio é estreito aqui hoje. Ou então o aniquilamento, ou seja, passou, acabou, já era. Agora veja isso aqui no verso 23. Olha a profundidade disso aqui. Verso 23.
Note que ele não estava dormindo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, no inferno, a pessoa quando morre, ela não entra no aniquilamento e nem no sono profundo. Não. A partir do momento que ele vai ou para a bem-aventurança, ou nesse caso que nós estamos falando aqui, no tormento, no Geena, no inferno, além do tormento que ele passa lá, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia, ele tem a oportunidade, ele já vê o outro gozando da bem-aventurança. É pior ainda. Uma outra grande mentira, e isso aqui é o que mais é pregado hoje, é que Deus é amor. Deus é bom demais para punir alguém. Então, nós não precisamos nos preocupar com o além. Mas Jesus abre e mostra que tem diferença. A Bíblia diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Só que a doutrina de hoje em dia é o quê? Não, Deus é amor. Você não pode, né? Deus não tem acepção, é tudo, cada um faz o que quer. Não. Se fosse assim, no dia que Adão e Eva pecou, estava tudo liberado. Continua aí, toca. Não precisava de Jesus, não precisava de sacrifício, não precisava aceitar Jesus, não precisava batizar e não precisava ser fiel. Então mantenha-se fiel ao Senhor, porque Deus vai te honrar. E isso que nós estamos vivendo aqui, quando a Bíblia diz o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, esse mistério aqui, ó. É profundo isso aqui, irmãos. Dobre atenção. E a forma, uma das formas é andar tão ocupado que não tem tempo para pensar nas coisas eternas. E isso aprisiona as pessoas nas grades eternas. Agora veja isso aqui. Todavia, essas respostas a esse subterfúgio nem sempre aquietam a nossa voz interior. Nem a incredulidade, nem o desprezo pode apagar as chamas do inferno. Elas estão acesas e vão permanecer para sempre. Lembre-se que Geena é um lugar de tormenta eterna. O fogo nunca se apaga. Dobre atenção. A ira de Deus contra o pecado deve ser satisfeita em algum lugar, algum dia e de alguma forma. Depois vou mostrar na Bíblia para vocês. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. O inferno, ou o inferno é uma realidade ou Jesus é um mentiroso. Vamos lá então agora. Vamos analisar essa situação. Dobre atenção. Primeiro ato. O lado terrestre da vida. O que acontece nesse lado de cá. Ok? No primeiro ato, Jesus mostra o seguinte. Dobre atenção. O homem rico. Tudo na vida desse homem rico é só beleza. Ele vivia em uma mansão. Ele tinha servos e servas. O mobiliário da sua casa era luxuoso. Carruagens do último tipo. Ele vivia na opulência e no prazer. Vestia-se com púrpura, banquetes, festa, música, ou seja, ele vivia para si mesmo. Todos os dias ele se regalava esplendidamente. E não se espante, ele era religioso. Como eu sei que ele era religioso? Porque quando ele vê Abraão, ele reconhece e diz: pai Abraão. Era religioso. O que vai ter? Ai. Presta atenção. Ele conhecia Abraão e chamava ele de... Agora note isso. O rico no texto não é acusado de crimes horrendos, não é taxado de caluniador, não é fraudulento, não é assassino, não é adúltero, não é ébrio ou imoral, mas também não tem tempo para Deus.
Não tem tempo para o necessitado à sua porta. Seu Deus é o dinheiro. Sua vida é narcisista, ou seja, em outras palavras, ele vive para si. É o hedonismo. Vive para satisfazer a si. O seu problema, diga comigo, o seu problema não é a riqueza, mas é a riqueza sem Deus. Tudo corria bem até que, um dia, o homem rico ficou doente. E se tem uma coisa que esse texto mostra, é que o rico e o pobre morrem. Essa pandemia está levando nego para todo lado. Ou não? A morte está procurando todos os dias nova vítima, senhores. E ela entrou rudemente pela porta da frente da casa do homem rico, com as botas sujas de lama fresca, enquanto ele estava assentado na sua farta mesa, bebendo o doce vinho da vida. A morte arranca o copo dos seus dedos e lhe diz, enquanto o homem empaledecia, você vai morrer hoje. E ele morreu. Agora dobre atenção. E que funeral, hein, irmãos? Todos os parentes estavam lá. Muitos amigos, porque assim é o funeral do rico, ou não é? A Bíblia diz que o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até o que é amigo dele, depois foge dele. Está na Bíblia. Todos os parentes estavam lá, muitos amigos. As autoridades foram dar o último adeus ao ilustre cidadão. Provavelmente os políticos discursaram ao lado do caixão. Dobre atenção. Elogios foram tecidos ao morto. Flores por toda parte. A urna era toda enfeitada e cheia de riqueza. Funeral cheio de pompa. Cerimônia religiosa pomposa. Todos dizem o seguinte: descansou. Mas não se esqueça, esse é só um lado da história. Existe muito, muito mais do que isso. E nós vamos analisar aqui hoje. Se eu sou você, eu não dormia, não. Agora vamos ver Lázaro. O pobre homem Lázaro, nós não gostamos de ficar observando essa cena. Basta saber que um dia o mendigo também morreu. Os dedos da morte também arrancaram sua vida. Ele não tinha amigos, não teve cortejo, nem flor, nem hino, nem cerimônia fúnebre, porque ninguém se importava com ele. Mas aqui vimos, olha, o texto não mostra o que fizeram ao certo com o corpo do mendigo. Mas do que sabemos acerca dos cães do Oriente, podemos até afirmar que eles que foram seus agentes funerários. O seu cortejo, com um estremecimento de nojo, nós nos afastamos dessa cena, dizendo, que tragédia. Agora vamos ver isso aqui. Aqui nós também estamos vendo um lado da história também. Mas Jesus levanta a ponta do véu e mostra que a vida e a morte, dá outro microfone para mim, é real. E mostra que, isso aqui é o que você precisa entender aqui hoje, a sepultura não é o ponto final. Dobre atenção. Ei. No primeiro ato, o lado terrestre de suas vidas, um era extremamente rico, o outro extremamente pobre.
Um sentava-se, um pouquinho mais aqui para mim de retorno, microfone, só de retorno, por favor. Um sentava-se à mesa farta, só aqui, ó, mais aqui. O outro jazia junto à porta do rico, mendigando uma migalha. Um é atraente pela riqueza, o outro é repulsivo pela extrema miséria. Um andava em linho finíssimo, o outro era cheio de trapos. Mas existem diferenças nos homens, que não aparecem nas roupas, nas casas e nem nas ocupações. Depois da morte, o contraste no destino desses dois homens continuou. Mas o texto diz que a situação se inverteu. Lázaro, por exemplo, quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre, olha uma coisa que eu estava prestando atenção quando eu li aqui hoje. Coloca para mim o verso 22, já está aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que mistério. Anjos cheios de alegria em servir, carregam Lázaro para o céu. Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Dobre atenção nisso porque é forte. Embora desprezado pelos homens, embora considerado escória, embora na sarjeta esquecido, embora prostrado, cheio de chagas, com fome, a Bíblia diz que ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Embora privado do convívio humano, a Bíblia mostra que a companhia que ele tinha era dos cães. Ele confiava em Deus. Guarda essa palavra aqui, essa frase. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, senão Deus. Vou repetir. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, senão Deus. Quão pobre é alguém que não tem Deus e quão rico é alguém que tem o Senhor na sua vida. No céu, diga comigo, no céu havia consolo, música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpétuas e a face de Jesus, que nunca nenhum olho viu. Quão cedo Lázaro esqueceu, aleluia, da fome, dos cães, das noites frias e do homem rico que o deixou na miséria. E a partir do momento que ele entrou no céu, ele foi confortado para a eternidade. Isso é forte. Talvez você tenha sido desprezado, esquecido, tenha sofrido, está passando por luta. Talvez você não tenha sido aplaudido e nem honrado, mas eu quero te dizer, se você tem o Senhor, Deus tem preparado para você o que o seu olho não viu, o que o seu ouvido não ouviu, o que não chegou no coração do homem. Por isso que Jesus diz, busca tesouro no céu. Oh, aleluia, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói, a ferrugem não corrói e a traça não estraga. Aleluia. O homem rico, aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte abriu os olhos e estava no lar dos desesperados. O mendigo repousou no seio de Abraão. O rico não teve repouso nenhum. Irmão, nós temos que ficar esperto, porque no céu nosso cartão de crédito não vale nada. Meus diplomas, meu anel de ouro, meus amigos influentes, meu seguro, meu carro, minha casa, não vale nada.
Nada. A igreja precisa, olhe para mim, a igreja precisa parar de olhar como porco para a terra e precisa voltar a olhar como águia para as coisas do céu. O rico não teve repouso nenhum, porque como é que ele vai repousar no inferno? Esse é o grande engano, irmão. Tem gente, olha isso aqui para mim, isso aqui parece uma coisa comum, eu quero que você preste atenção, que Deus vai preparar a gente para você evangelizar, e você precisa saber a Bíblia. Eu estou orando para Deus levantar evangelista nessa igreja. Dobra atenção nisso aqui. Por que muita gente se mata? Porque ele acha que quando ele morrer, ele vai descansar. Ele diz, não, eu não aguento mais sofrimento. Só que o texto aqui está mostrando que uma pessoa que morre sem Deus, ela vai direto para o tormento. Isso é terrível, a pessoa precisa saber isso, irmão. Talvez você está assistindo essa mensagem, você vai assistir, o diabo está dizendo, essa semana. Ontem eu estava cansado, irmão. Cansado, quebrado. E de repente vem uma mensagem no meu message, um homem que está afastado de Jesus, estou evangelizando ele. E veio meu livro para ele. E ele falou assim para mim, eu estou cansado, estou com vontade de parar com tudo, acabar com tudo. Eu já sei, quando a pessoa está dizendo assim, eu estou pensando em morrer. Eu estava cansado, mas eu disse, eu não posso perder a oportunidade de ganhar essa alma para Jesus. E ali eu orei por ele, falei de Jesus para ele. As pessoas, às vezes, você está assistindo essa mensagem, presta atenção. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele vai dizer para você que se você se matar, resolve. Isso é mentira. O que você não precisa não é da morte, você precisa encontrar o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foque em Jesus, busque primeiro as coisas de Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Família, vida sentimental, tudo. Você quer ter sua vida resolvida? Busca primeiro o reino. Coloca aqui para mim, irmãos. Hebreus 9, 27. Repita comigo. Enquanto ao homem está ordenado morrer uma só vez. Agora, presta atenção. Isso aqui você já sabe. Isso aqui, todo mundo aqui já prestou atenção no primeiro. Agora, olha o segundo aqui, ó. Leia comigo e diga, vindo depois disso, o juízo. Já está determinado, irmão. O juízo não é agora. O juízo virá. O julgamento virá. Deixa aqui, eu vou falar sobre isso. Quer ver isso aqui, ó? Olha esse mistério aqui, ó. 1 Timóteo 5, 24. Olha isso aqui. 1 Timóteo 5, 24, ó. Os pecados de alguns homens são manifestos antes do juízo. Tem gente que Deus, às vezes até para salvar a pessoa, Deus deixa manifestar. E trata. A pessoa paga o preço. Agora aqui, ó, mas em alguns manifestam-se depois. Às vezes você não entende, você diz, fulano está em pecado, está fazendo, Deus não está cobrando, Deus não está fazendo nada, não vai cobrar. E também não é problema seu, cuida da tua vida. Vá cuidar da tua vida e para de querer ser Deus. Você não é onipotente, nem onisciente, você não está dentro do coração de ninguém. Tem gente que Deus já deixou, irmão, para o dia do juízo final. É lá que a giripoca vai piar. Volta lá para mim, por favor, Hebreus 9, 27. Olha isso aqui. Irmão, isso é forte demais. O julgamento, diga comigo, o julgamento não acontece nessa vida. Primeiro vem a morte, diga. Depois o juízo.
Presta atenção. Quando transgredimos a lei da natureza, nós na hora pagamos o preço. Por exemplo, olha isso aqui. Se você coloca a mão no fogo, imediatamente você é queimado. Amém ou não amém? Mas as leis de Deus podem ser presta atenção nisso, jovens também, presta atenção nisso aqui, ó. As leis de Deus podem aparentemente ser transgredidas repetidas vezes, sem nenhum castigo. O homem que blasfema parece que não sofre com isso. O homem que rouba parece ter motivos para se vangloriar. Que vive melhor do que não rouba. Aquele que vive na impureza pode achar que isso é que é vida. Mas as escrituras não dizem que toda vez que pecamos, Deus vai enviar um anjo com a vara de ferro para nos bater. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que ele vai julgar os homens. Quer ver? Atos 17, 31. Pega essa aí. Tem gente que está ficando até aliviado. Fala, pelo menos isso. Atos 17. Repita comigo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça vai julgar o mundo. Por meio do homem que destinou. Quem que ele destinou? Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Diga glória a Deus. Vai ter o dia, irmão. E ali vai ser com justiça. Sabe o que significa? Esse juiz não pode ser subornado. Não pode ser comprado. Sabe qual que é a questão? Os seus olhos vê tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Hoje, se você quiser algo, você tem que entrar na justiça, demora, o outro vai entregar, o outro não está lá, aquela coisa. Mas com Deus não, ele já sabe tudo, ele pode tudo, e ele faz na hora dele e do jeito dele. E a Bíblia diz que eles não vão poder fugir de Deus, nem subornar o tribunal de Deus. Naquele terrível dia do juízo, eles vão dar conta por cada palavra que proferiram. Cada ação está registrada nos livros de Deus. Cada pensamento, cada intenção está registrado. Naquele dia, os livros serão abertos. Esse será o dia do juízo. Agora, isso aqui é muito forte, nós já estamos terminando. Dobra atenção nisso aqui. O homem rico não despertou santo. Entende isso? Por que todo mundo, quando morre, vira santo? A morte não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado dele em justiça. Varrendo a maldade, apagando o passado e transformando o pecador em filho de Deus. As pessoas gostam de acreditar que tudo vai bem, que todos estarão bem, tão logo morram. Mas o fato persistente é que as identidades, repita isso comigo, as identidades não se alteram com a morte. Não foi outro homem que se despertou na eternidade, foi o mesmo. Morreu o rico, acordou o mesmo homem que era o rico. O Lázaro acordou o mesmo Lázaro. Então o pecador aqui que morreu, o pecador não vai acordar santo, querido. Morreu ruim, né? Aí vai acordar bom. Que bonzinho que ele virou agora. Diga assim, quem despertou foi o mesmo. E despertou para saber algumas verdades. Primeira, verso 23, põe para mim, por favor. Diga comigo, primeira verdade. O inferno é lugar de tormento. Rapidinho, vamos lá.
Lucas 16, 23. Olha o que diz. Lucas 16, 23. 23. Aleluia. E no inferno ergueu os olhos estando em... Quando ele abriu o olho, ele aprendeu a primeira lição. Tem um texto, se eu não me engano, de Wesley, que ele escreveu assim: um dia só, que um pecador estiver no inferno, ele vai se esquecer toda a vida de luxo, de delícia, de prazer que ele viveu na terra. Um dia no inferno. Não vai precisar 2, não. Isso é coisa séria. Primeira verdade, diga comigo, primeira verdade. O inferno é lugar de tormento. Segundo, o inferno é um lugar de onde se vê o gozo do céu. E estando em tormentos, viu ao longe Abraão. Além dele estar em tormento no inferno, ele vai ver o outro gozando no céu. Terceiro, o inferno, diga comigo, o inferno é um lugar onde não há consolo. Coloca para mim o verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Diga comigo, quem não pedir misericórdia hoje. Diga, quem não se arrepender agora, vai arrepender depois. Mas vai ser tarde. Porque hoje nós temos um advogado, mas amanhã ele vai ser nosso juiz. Irmão, a igreja precisa voltar a pregar isso. Tem misericórdia de? Às vezes a gente vai evangelizar. Eu lembro que a gente fazia evangelismo. Pegava o panfletinho e falava: oh, Jesus te ama. Aí o camarada amassava assim e falava assim: nota de R$10 ninguém me dá. É, malandro. Olha aqui, ó. Não, coloca no lugar desse homem aqui, irmão, porque a palavra aqui, só a palavra, às vezes ainda... Agora põe no lugar dele aqui, ó. Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Ou seja, aí tem água, aqui não tem. E me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta. Inferno é lugar de tormento. Verso 25. 25. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado, e tu atormentado. O inferno é lugar de tormento. O verso 26 é mais forte ainda. Diga comigo, o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Misericórdia. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Vou falar uma coisa, talvez seja dura para alguém aqui, mas eu preciso falar. Você que está me assistindo aqui, engole seco, se for preciso, mata no peito e recebe porque é de Deus. Quer fazer um bem para sua família, faz campanha agora. Quer salvar agora, salva agora. Ora agora, evangeliza agora. Quer investir na obra, agora. É melhor você chorar, fazer campanha, jejuar, virar do avesso. Me perdoe até o que eu vou falar. Clamar, chorar, mover, pregar, trazer teu filho, tua filha, tua família, teu marido para a presença de Deus. Acender vela depois não vai adiantar. Missa de 7º dia não resolve. Pode ir em terreiro, pode ir no Chico Xavier, pode ir no cão chupando manga. Não resolve. É, quem falou isso aqui foi Jesus. É melhor você receber essa palavra agora, matar no peito. E eu sei o que uma mãe sente quando ouve isso aqui.
Eu sei, eu não preciso nem falar. Você já mata no peito, já fala, eu vou entrar em guerra. Vou orar. Vou lutar, lute mesmo. Ore mesmo. Clame mesmo. Viu? Entra no céu mesmo, chore mesmo. Vá para as madrugadas mesmo. Profetizo que nenhum da tua família vai para o inferno. Levanta a tua mão e diga assim: Deus fez o inferno para Satanás e para os seus demônios, não para mim nem para os meus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Teu filho não quiser ouvir, problema dele, mas você vai sentar e um dia falar, mas essa aqui você vai ouvir. Daqui para frente é problema seu, mas você vai ouvir a palavra. E fique tranquilo, irmão e irmã, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, ela entra, ela divide corpo, alma, junta, medula, ela nunca volta vazia, ela é o martelo que esmiuça a penha, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Muitas vezes falaram a palavra de Deus para mim, eu estava tomando cerveja, o irmão falando para mim, chorando, e eu rindo, nem aí. Mas eu nunca esqueci daquela palavra, e depois sempre lembrei, me arrependi, chorei e voltei atrás. Isso é uma palavra lançada por Deus. Quando Deus mandar você profetizar na tua família, profetiza. Quando Deus mandar você entregar uma palavra na vida do teu esposo, do teu marido, entrega. Pode ele zombar, se levantar, o que for. Se for a palavra de Deus, irmão, todos tremem. Diga comigo, o inferno é um lugar que não se pode sair mais. Vou lembrar isso aqui, já contei para vocês, mas eu vou falar isso aqui para vocês. Estou chegando no finalzinho, ó. Tá terminando. Uma família influente de São Caetano, de uma igreja tradicional de São Caetano. Família inteira crente, o filho desviado, desandado, louco. Família orando. Deus salva, 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 salva. Campanha. Um dia Deus deu a palavra, pastor, só Deus vai salvar teu filho. O menino converteu, aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Batizou, virou uma bênção na igreja. Pensa no menino crente, a família orgulhosa, família influente da cidade. O menino sofre um acidente e fica entre a vida e a morte. O pastor vai orar, Deus diz, fala para a família que eles entregaram na minha mão, o menino é meu. Eu vou recolher. A família começou. Nós não aceitamos, a Bíblia diz, nós não aceitamos. Pastor, como que isso pode acontecer? Viraram uma rebelião dentro da igreja. Filho, Deus falou isso aqui. Não aceitamos. Clamaram, oraram, o menino voltou. Desviou. Virou uma desgraça. Pegou uma moto e deu atrás do ônibus. Morreu sem salvação. No velório, a família em lágrimas pedindo perdão ao pastor. Dizendo, pastor, Deus tirou o nosso filho para ele. Nós entregamos para ele. Ele sabia e nós não entendemos. Irmão, nós precisamos crer e saber que Deus tem o controle e a sabedoria de Deus é tremenda. Quando algo acontecer, não fique murmurando, reclamando, confia, tudo coopera para o bem do que ama a Deus. Estava contando para Jaque. 20 minutos chegando em casa, irmão, 20 horas de viagem. 10 para ir, 10 para voltar, fura o pneu. Eu contando para ela, dobra atenção nisso aqui. Pastor Abílio Santana foi pregar na nossa igreja de Sapopema, contou isso, nunca mais esqueci. Naquela época, muitos anos atrás, pegou um carro, comprou um carro bom na época, uma BMW, e ele contando, saiu 5 horas da manhã, ia pregar numa escola dominical, falar cedo, e ele metendo o pé, e vai, e carro bom, ele confiante, e chovendo. Falou, de repente,
estourou o pneu, ele rodou o carro, irmão. E naquela época não tinha celular, nada. Ele falou, irmão, eu fiquei indignado. 6 horas da manhã, 6h30, na estrada, o carro ali, e eu reclamando, Deus, eu não aceito, o Senhor sabe que eu estou indo fazer tua obra, pregando a tua palavra, e essa bexiga desse carro, já comprei um carro bom que não é para ficar na rua, agora aqui não tem lugar, e foi indo, andando mais de 1 quilômetro para encontrar um orelhão para chamar alguém. Nesse caminho onde ele foi encontrar o orelhão, por causa da chuva, tinha aberto uma cratera no meio da estrada, e a ponte que dividia tinha caído. Ele vindo a mais de 100 por hora, ele ia morrer. Deus estourou o pneu do carro dele para não tirar a vida dele. Ele falou, depois daquele dia, nunca mais na minha vida eu reclamei. Carro pode quebrar, rodar, acontecer. Ele falou, eu estou em paz. Aprenda isso aqui hoje, irmão. Você que reclama de tudo. Labarai Shrikanasya. Nandorebahai Sherebiasto Comanácia. Levanta a tua mão e diga, Senhor, obrigado pelo teu amor, pela minha vida, pelo teu cuidado por mim. Vou lá saber porque que aquele pneu estourou, irmão. Eu vou lá saber porque essas fronteiras fechou, porque era para estar fechado, se tivesse para estar aberto, era para estar aberto, irmão. Aleluia. Agora preste atenção que vamos terminar. Mais 3 verdades. Diga comigo, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Verso 27, põe aí. É Bíblia. 27. E disse ele, rogo-te, pai, me mandes à casa do meu pai. Verso 28. Tenho 5 irmãos. Eu conto a história dele lá. O pedido não foi atendido. Por isso que eu falo, agora é hora de fazer campanha. A Bíblia diz, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater, absurdo. A porta está fechada, mete o pé, vai atrás, faz campanha, vira do avesso, rodeia a cidade, unge. Irmão, eu não paro. Se a porta não abre, eu vou meter o pé até ela abrir. Entendeu o mistério? Não. Agora depois, acabou. Qual é o tempo meu, apóstolo? É agora. Agora. Então ele está aberto, é agora. Agora é hora de você lutar, agora é hora de você estudar, agora é hora de você fazer negócio, é hora de você errar, de você acertar. Tudo é agora. Vai para cima. Quantos planos esse ano, irmão? Gente que falou, ano que vem vou fazer. Ano que vem vou visitar. Ano que vem vou para Israel. Ano que vem vou visitar minha mãe. Ano que vem vou fazer aquela faculdade. Ano que vem eu vou cuidar do meu dente. Não deu tempo. Diga comigo, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Tem gente que vai sair daqui hoje transformado, vai sair para fazer o que tem que fazer. Aleluia. Esse aqui dói, ó. 6º lugar. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Verso 27. Olha aqui isso aqui. 27 e 28. Me mandes à casa do meu pai. Ele vai lembrar, irmão. Tu já pensou se lembrar? Verso 28. Que bênção, hein? Já pensou? Aquele que está no céu e já sabe que o filho está encaminhado, está na igreja, que a filha está dizendo, poxa, graças a Deus. Hã? Olha aí. Ué. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de... Ou seja, o lugar de lembranças amargas. Que lembrança? Devia ter falado e não falei. Devia ter pregado e não preguei. Devia ter tido coragem e não tive. 7º lugar, o inferno é um lugar de onde não se pode, diga comigo, não se pode mais ajudar a família.
Coloca o verso 29, ele fala da família no 28, verso 29. E disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Verso 30. Não, pai Abraão, se alguém entre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Diga comigo, no inferno não se pode mais ajudar a família. Quer ajudar a tua família, ajuda hoje. Quer ajudar a sua família, faça algo hoje. Não deixe para amanhã. Já era tarde demais para ele ajudar a família. Ele tinha o desejo, mas a oportunidade tinha cessado para sempre. Observe que ele não ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que os 5 irmãos precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação. Ele perdeu a oportunidade, perdeu a sua alma e a oportunidade de ajudar a sua família. Talvez ele fosse covarde. Talvez tivesse medo do que a família pudesse pensar caso ele se voltasse para Deus. Mas agora já não tinha mais medo. Agora ele queria falar. Talvez por causa da sua posição de rico, ele tivesse considerado a crítica dos amigos como um preço alto. Tem gente que não se converte, não é por causa dele, não, é por causa dos amigos, que os outros vão falar de mim. Para pagar se andasse nos caminhos do Senhor, mas agora tudo estava acabado, era tarde demais. Veja que ele está decidido, deixa eu voltar lá. Ele não está preocupado com o amigo, nem com ninguém. Eu preciso fazer, ele sabe o que é realmente importante, mas agora não tem mais jeito. Não há poder que nos salve depois da morte. O grito, tem misericórdia de mim, obteve uma única resposta. Filho, lembra-te. O abismo estava fixado. Os limites estavam estabelecidos. O destino estava determinado. O que é a eternidade? Segura essa conclusão, irmãos. Com isso nós vamos terminar. Isso aqui é muito forte que eu vou dizer para você. O homem não tem que fazer nada para ir para o inferno. Nada. Com suas virtudes e predicados morais, ele já é um pecador perdido. Mesmo sendo religioso e um homem honrado. Um honrado cidadão, ele já está condenado, se ele não crê em Jesus. Não é preciso roubar, não é preciso matar, nem adulterar. A Bíblia diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas para ir para o céu, é preciso nascer de novo e crer em Cristo como Senhor e Salvador. Coloca ali para mim, Atos capítulo 4, verso 12. Atos 4, verso 12. Nós vamos fazer uma oração. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João 14, 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E agora João 5, verso 24. Põe aí para mim. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fique de pé no seu lugar. Se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Só um minutinho. Dobre atenção. Você que está me assistindo, se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? John Wesley teve um sonho, isso é verdade. E nesse sonho, o anjo de Deus veio e colocou ele na porta do inferno. E ele foi recebido por Satanás e ele disse, eu sempre tive curiosidade para saber que tipo de gente está aí dentro. Foi um sonho real. E John Wesley conta que o diabo diz, não estou entendendo sua pergunta. Ele falou, não, eu quero saber que tipo de gente que entra aí. Ele falou assim, tem católico romano aí? Está cheio. Ele falou, sabia, tinha certeza.
sabia. E religioso tem? Ele falou, lotado. Aí falou assim, e crente, cristão? Tem crente? Eu falei, como é que tem? Aí ele falou, não, crente não. Tem, crente tá cheio aqui. Aí disse que ele ficou atribulado. Falou, mas e assembleano tem? Falei, tem. Batista, metodista. Tá cheio, tem tudo aqui. E espírita, tem também. E budista, tem também, tá cheio. E ele conta que ele fica atribulado nesse sonho. E quando ele está perto de desmaiar, um anjo pega ele e leva ele para a porta do céu. Quando chega na porta do céu, ele diz, eu preciso perguntar algo para você. E ele pergunta para o anjo, que tipo de gente entra aí dentro? Ele diz, não estou entendendo a sua pergunta. Não quero saber quem entra no céu, pelo amor de Deus, que eu acabei de vir lá do inferno. E o negócio lá está feio. Eu preciso saber o seguinte. Aí tem algum católico aí dentro aí? Não, que não. Católico não tem nenhum. Nunca entrou um católico aqui. Não. E espírita? Também não. Nem um espírita. E religioso? Ele falou, religioso nunca entrou nessa porta. Ele falou, e batista? Eu não sei nem quem é. E assembleano? Também não sei. Não tem nenhum da igreja evangélica aí? Nenhum. Nunca entrou. Falou, então, pelo amor de Deus, me fala. Quem então entra no céu? Ele disse, aqui só entra pecador. Arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é pela nossa crença, não é pela nossa religião, não é pela placa da nossa igreja, é pelo sacrifício na cruz. Feche os seus olhos. Se você é salvo, agradeça pela sua salvação. Se tem alguém que o Senhor colocou no teu coração, interceda por essa pessoa agora. E creia de toda a tua alma que você e sua casa servirão ao Senhor. Se tem alguém assistindo essa mensagem ou vai assistir, que ainda não recebeu Jesus, agora mesmo repita essa oração comigo, se essa for a sua vontade. E agora mesmo o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. Deus sabe como é o meu desejo. Eu profetizo em cima desse altar que nesse próximo ano Deus vai me levar para cruzadas, para lugares, para eu pregar a mensagem da salvação. Se é o teu desejo, feche os seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador pessoal. Confesso meus pecados. Confesso que eu sou pecador, pequei contra o céu e contra ti. Me perdoa. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. E por abrir a porta da salvação e a oportunidade da vida eterna hoje. Porque tua palavra diz, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje eu passo de ser criatura para ser filho e filha. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles que vão ouvir essa ministração e que estão passando da morte para a vida eterna. Oro por salvação, por aqueles que estão afastados, como um dia eu fui afastado, e que nós voltemos à tua presença. Pelos nossos familiares que estão perdidos, que eles venham para a tua presença. Pelas pessoas que ainda não encontraram a salvação e ainda não entenderam a pregação e o teu sacrifício e o teu amor na cruz. Que hoje, ao ouvir essa mensagem, essa pessoa se arrependa dos seus pecados, se renda à tua palavra, à tua presença e viva eternamente o gozo eterno. Oramos em nome de Jesus.